Seja muito bem-vindo a mais uma aula do curso de C Sharp gratuito do canal. E nessa aula eu vou codificar o botão aqui que altera a situação cadastral do nosso cadastro de membros. Quando você clicar, vai mostrar a mensagem dizendo: deseja de fato ativar o cadastro, aparece o nome do membro novamente. Se você coloca que não, nada acontece. Se você confirma, ele atualiza o cadastro e já atualiza também os dados aqui. O mesmo vale para quando você vai cancelar. Por exemplo, eu vou pegar esse Alessandra X aqui, vou cancelar ela. Desejo de fato inativar o cadastro de Alessandra X, aí você confirma ou cancela. Então esse vai ser o assunto dessa aula. Já sai deixando aquele like, deixando um comentário para fortalecer e vamos aí para o conteúdo da aula de hoje. Bom, então para a gente fazer essa alteração aqui da situação, o primeiro passo vai ser aprender como é que essa atualização é feita, porque a gente vai fazer isso através de um comando SQL chamado de update, tá? Se você não conhece o update, eu vou te explicar agora o que ele faz. Então aqui dentro do banco de dados, eu vou clicar aqui no botão SQL, só para poder te explicar a lógica do comando update, tá? Vou apagar esse select aqui, vou dar um zoom para você visualizar bem aí, e vou escrever o seguinte comando, olha, update. O que é essa palavra update? Update, em português, significa atualizar, ok? Ou alterar, editar, beleza? Então, update é atualizar. Logo após você ter escrito atualizar, você tem que falar para o SQL qual é a tabela que você quer fazer essa atualização. No meu caso aqui, a tabela membros. Então, você escreve atualize a tabela membros, e aí você vai escrever a palavra set. Então, você sempre vai escrever update, o nome da tabela, set. Essa palavra set significa definir. Então, vamos ler esse comando. Olha, atualize a tabela membros definindo o valor de um determinado campo para um novo valor, certo? E aqui você pode alterar um único campo, você pode alterar vários campos. Nesse caso, eu vou alterar somente o valor do campo situação para a letra S ou então para a letra N. Vai depender de quê? Vai depender se eu estou ativando ou desativando esse campo. Eu vou colocar aqui igual a N. Observe o seguinte, esse comando, ele é perigosíssimo, tá? E você tem que ter certeza que você sabe executar ele antes de executar. Porque você tem que passar para ele onde é que ele tem que fazer essa alteração. Por exemplo, eu quero alterar a situação para N, mas é todas as linhas? É uma só? É 10 linhas? É 50 linhas? Aí você vai à frente colocar assim, olha, where, que significa onde, e aí você vai determinar o critério. Por exemplo, geralmente, quando você vai fazer uma alteração, geralmente se altera pelo ID. Tipo, olha, eu quero alterar. Ó, atualize a tabela membros, definindo o campo situação para N, onde na coluna ID a linha tiver o valor igual a 5, beleza? Agora esse comando aqui está completo, porque se você executa sem esse where, ele vai alterar esse valor de N no campo situação para todas as linhas sem nenhuma restrição, e não dá para desfazer, tá bom? Por isso é importantíssimo que você sempre utilize esse where. Sabendo disso agora, a gente precisa preparar esse comando lá no C Sharp e depois executar ele. Então vamos aprender agora como é que a gente faz isso. Antes da gente fazer, não se esqueça de deixar o seu like, ajudar aí no crescimento do canal deixando um comentário, tá? Então aqui no formulário, cadastro de membros, eu vou apertar a tecla F7 para poder entrar nos códigos, vou apertar Ctrl End para ir lá para o final, e vou escrever uma função similar a essa que nós fizemos na aula anterior, para que possa ser acionada quando a gente clicar ali no grid. Então eu vou vir aqui, ó, antes das duas últimas chaves, tá? Vou escrever private void, porque a minha função ela não vai ter nenhum tipo de retorno. Eu vou chamar ela de membros, e aí vou colocar alterar situação, beleza? Vai ser, no caso, uma alteração específica de um campo. Esse daqui, a gente tem a possibilidade de alterar todos os dados. Agora aqui não, aqui é uma alteração específica. Então, o primeiro passo é montar esse SQL aqui, ó, certo? Eu vou até copiar ele aqui, vou dar um Ctrl C. Vem aqui e fala assim, olha, MySQL, que no caso é o meu banco de dados, o seu SQL que a gente vai executar vai ser esse daqui. Aí a gente tem que trocar a letra N para N ou S e esse número 5 para o ID.
beleza? Vou vir aqui em cima, então, e vou criar um argumento. O argumento eu vou chamar ele de id. No lugar desses 5 aqui, ó, eu vou abrir aqui um cifrão no começo, que aí eu posso colocar aqui no lugar dos 5, duas entre chaves, né, a variável id. Então, eu vou vir aqui agora, só vou dar um messagebox.show e vou pegar o mysql.sql para a gente ver qual é o comando SQL que vai ser executado, beleza? Por enquanto, vamos só visualizar, depois a gente executa. Vou pegar, então, essa função, membros, alterar situação, vou copiar ela. E agora eu vou entrar aqui dentro do nosso gerenciador de soluções, no elemento LST membros, igual eu te mostrei na aula anterior, vou dar um clique duplo nele. A gente vai dar um duplo clique em cima desse elemento aqui, ó, que é o nosso situação, e vai chamar aqui a classe grid, chamar a função executar função. Vamos passar aqui o elemento this, sempre vai ser o elemento this, tá? Que é o próprio controle. E entre aspas você passa o nome da função. E aqui a gente vai passar o nosso argumento, que nesse exemplo é o controle do id, o texto que tiver dentro dele. Então observe que agora, ao executar e a gente fazer a pesquisa, veja que ele automaticamente já está dando a mensagem, ó. Ele está dando aqui para o segundo campo, o segundo id. Por que ele não deu para o primeiro? Porque o primeiro não foi marcado, ele está como cancelado. Mas está vendo que essa mensagem está aparecendo sempre? Toda vez que esse elemento é marcado pelo C#, não sou eu que estou clicando aqui não, tá? É o C# que está mudando o código. Por que isso está acontecendo? Deixa eu te explicar aqui o porquê e vamos acertar. Deixa eu fechar aqui. Quando você dá um duplo clique no elemento checkbox, ou então o toggle button, que é esse que eu fiz agora, que eu dei um duplo clique nele, ele ativa o evento checkChange. O que é esse checkChange? A palavra checked significa marcado ou desmarcado, né? E o changed é alteração. Então, esse checked change é a alteração de status, de marcado para desmarcado ou vice-versa. Então, eu não quero executar quando o elemento for marcado ou desmarcado, porque senão ele vai ser executado até mesmo quando o C# marcar ele ou desmarcar. Então, você vai voltar aqui na sua lista de membros, seleciona esse elemento, aperta F4. Dessa vez você vai vir aqui, ó, no raiozinho, que define os eventos. Esse checked change você pode selecionar o que está aqui, apertar Delete e dar um Enter. Aí agora você vai dar um clique duplo no botão clique aqui, ó. Fazendo isso, agora sim, nesse evento clique, só vai ser disparado quando a gente mesmo pegar o mouse e clicar. Então eu pego esse código aqui de cima, copio e colo aqui, e esse checked changed eu posso apagar, que a gente não vai mais usar. Observe agora que ao executar e clicar ali, ó, ele não mais mostrou a mensagem, mas quando eu clico ele mostra lá, ó. Então ele está me dizendo que o comando será esse e o id vai ser esse, ou seja, correspondente à linha que eu cliquei. Tá, mas e a letra N ou então a letra S? Como é que eu faço para poder alterar isso daqui? Eu tenho que usar aqui o próprio elemento do toggle button. Quando eu marcar ou então desmarcar ele, eu altero a letra N ou então a letra S. Então eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou vir aqui no código, dentro da nossa função que está aqui no formulário, o membros alterar situação, eu vou criar aqui mais um argumento. E esse argumento, ele pode ser do tipo turbo underline toggle button. E aí eu vou chamar ele vou chamar de TG situação. É só um nome aqui, tá? Que vai representar o elemento qual eu estou clicando, beleza? Agora, na hora de eu passar aqui como critério, eu vou simplesmente digitar vírgula e vou passar o elemento situação. Aí eu não pego a propriedade text, não pego nada dele não, só passo ele em questão, ok? Agora, aqui dentro, eu consigo, por exemplo, marcar ou desmarcar ele, saber se ele está marcado ou não, beleza? Eu vou então criar uma variávelzinha que eu vou chamar de S, que vai representar a situação, vou chamar ela de sit. E aí essa variável situação vai ser o seguinte, o TG situação, ele está marcado? Se tiver, então joga a letra S na variável sit. Se não tiver, joga a letra N. Isso aqui que eu estou fazendo é um if ternário, tá? Caso você queira, você pode fazer assim, ó. É uma outra maneira de fazer. Você cria a variável chamada de sit, inicia ela com o valor N, por exemplo, e aqui embaixo você verifica se o TG é situação, se ele está marcado, então a nossa variávelzinha sit, ela passa a valer a letra S, ok? Então você pode fazer assim, que é uma linha só, se chama if ternário, ou você pode fazer assim. Qual
das maneiras você entender melhor. Eu vou deixar de cima, que o código fica mais prático. Aqui onde eu coloquei a letra N, eu vou simplesmente apagar, deixando as duas aspas simples, abre e fecha parênteses e passo a variável sit. Observe que agora, quando a gente vier aqui e clicar, ó, ele vai sempre... Olha só, esse daqui eu estaria fazendo o quê? Ativando, né? Afinal, ele está cancelado. Ó, olha lá. Atualize a tabela membro, definindo o campo situação para S, onde o ID for 120. Show? Vou clicar nesse daqui, ó. Esse eu estaria cancelando, ó. Cliquei, olha lá. Atualize para N, onde o ID for 920. Tá vendo? Então, agora basta eu executar esse comando. Como é que a gente faz para executar um comando aqui? Lembra que nós temos a função salvar? Essa função salvar, ela serve para pegar os dados de um formulário inteiro, tá? Uma área toda, e salvar de forma automática. Mas nesse caso aqui, a gente quer fazer uma atualização em um campo específico, um SQL à parte. Então, o SCTurbo oferece a função executar SQL, que serve para você fazer a execução de um SQL isolado, sem ter ligação com a função salvar, tá bom? Agora observe que se eu executar aqui, ó, eu vou vir aqui no membros, vou pesquisar, vamos pegar aqui, deixa eu vir aqui no banco de dados, deixa eu só clicar aqui em membros, ó, em cima da tabela membros, ok? Eu vou pegar aqui o ID número 1, código 1597. Eu vou pesquisar por esse código, ó, código 1597, com o ID número 1, e vou clicar aqui na situação. Vamos ver se ele atualizou? Vamos vir aqui no banco, vamos clicar em visualizar novamente, e vamos pegar a primeira linha para ver se ele mudou. Olha lá, ó, mudou para N. Vou clicar de novo, ó, cliquei, agora eu vou vir aqui, vou clicar em visualizar de novo, e vamos ver se ele mudou para S. Olha lá, ó, mudou também para S. Então, ele já está mudando no banco de dados. O que eu preciso fazer agora? Eu preciso visualizar os dados aqui, ó. Ó, vou pegar esse 1116, ó. Cliquei. Tá vendo que ele não ficou colorido? Se eu vier aqui pesquisar pelo 1116, aqui, ó, ele não aparece mais. Espera aí, 11... Qual que foi ali? Eu não lembro qual que eu peguei. Ah lá, era 1116 mesmo. O código era o 2806. Veja que ele tá vermelho, ó. Se eu marquei, ele não ficou preto. Então, o que eu preciso agora? Eu preciso atualizar a pesquisa. Uma vez que eu mexi aqui no botão, eu quero atualizar a pesquisa. Então, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai entrar aqui dentro do código. Após executar aqui o SQL, a gente chama membros busca geral. Só que aí a gente vai ter um inconveniente. Olha só o que vai acontecer quando a gente mandar atualizar. Ó. Eu vou vir aqui, vou clicar em atualizar, atualizou, ficou vermelho. Vou clicar aqui, beleza. Vou clicar no primeiro, beleza. Então ele está mudando e está atualizando. Mas olha só se eu tiver lá na última página. Eu vou alterar esse Yuri Barros. Eu cliquei. Olha lá. Ele voltou para a primeira página. Isso aqui eu não gostei. Eu quero que ele mantenha-se naquela página qual eu cliquei, para eu ver se de fato ficou vermelho ali, se funcionou. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode dar uma analisada aqui nessa função membro busca geral. Vou segurar Ctrl, passar o mouse em cima dela e clicar. Aí ele me leva para dentro dela. A gente analisa se tem como a gente não clicar no botão primeira página, certo? Porque o que faz ele voltar é exatamente o clique desse botão. Vamos ver o que o clique desse botão faz. Ó. Vamos pensar aqui. Ó. Deixa eu só localizar ele aqui. Membros, paginação. Página anterior. Veja que todos os botões da página, ele chama essa paginação. Ó. Próxima, tá vendo? Chama paginação. Primeira. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode vir aqui dentro da função busca e criar um argumentozinho. Ele vai ser tipo verdadeiro ou falso. Eu vou chamar ele de voltar page 1, por exemplo, e eu já vou dizer que ele vai ser igual a verdadeiro. Toda vez que eu buscar, ele sempre deve voltar para a página 1. Show? Mas vai ter situação que eu não quero voltar. Então, vou fazer o seguinte, olha, aqui, se a minha variável voltar page 1 for igual a verdadeiro, então clica na primeira página. Caso contrário, apenas chama a paginação. Quer ver? Ó? Membros, paginação. Pronto, atualiza os dados. Então, é para voltar para a primeira página? Clica no botão da primeira, que aí lá dentro o próprio botão volta a página para 1 e atualiza a paginação. Caso contrário, ou seja, não é para voltar, já que o valor vai ser falso, aí você chama só a paginação. O que isso muda agora? Lá embaixo,
dentro dessa função membros alterar, eu vou então desativar esse retorno para a primeira página. Aí eu consigo. Ele vai fazer a pesquisa, mas ele vai somente atualizar os dados daquela página atual, ele não vai voltar para a primeira. Isso vai fazer com que eu tenha o resultado que eu quero. Quer ver? Ó? Vou vir aqui, vou mandar pegar essa primeira, ó, show de bola. Vou ir para a página 2, ó. Vou clicar aqui nesse Alessandro Melo, show? Então, independente da página que você tiver, ele vai fazer a pesquisa, mas ele não mais volta para a primeira, ele apenas redistribui os dados, mas com base na página atual. Afinal de contas, eu não cliquei no botão primeira para ele voltar, então ele sempre vai permanecer na página atual. Vou clicar agora no Yuri Carvalho, que está na última página, ó. Olha lá, certo? E agora, a mesma coisa. Só que aí tem um detalhe, se você quiser, você pode colocar aqui uma pergunta para o usuário, falar, olha, você vai inativar o usuário Alessandra Carvalho, você quer isso mesmo, né? Como é que a gente pode fazer essa pergunta? Aí a gente vai fazer assim, ó, deixa eu fechar aqui, a gente vai vir aqui dentro do código, primeiro, eu vou criar aqui mais um argumento, vai ser do tipo string, eu vou chamar de nome, seria no caso o nome do membro, ou então eu vou chamar de membro. Aí lá no nosso código, né, na chamada dessa função, a gente vem aqui, digita vírgula, e passa o campo nome, passa o text, ou seja, aqui eu estou passando o elemento que está dentro do nosso modelo, esse carinha aqui, certo? É ele que eu estou passando de volta ali como retorno. Agora eu vou fazer as perguntas, ó, vamos lá. Se o nosso TG situação, se ele está checado, é porque eu estou já inativo e eu quero ativar de novo, não é isso? Então vou colocar assim, olha, se, aí eu vou fazer a pergunta, funções.pergunta, aí vou colocar assim, deseja de fato ativar o membro, aí aqui eu vou colocar um cifrão no começo, certo? Vou abrir, vou dar um espacinho, abrir e fechar chaves, pego a variável membro, que aí vai mostrar deseja ativar o fulano de tal, vamos colocar assim, olha, o cadastro de, aí vou colocar aqui 2 pontos, ok? Novamente, deseja de fato ativar o cadastro de blá blá blá, novamente. Se o usuário falar que não quer, tá, ó, aqui, ó, se a resposta dele for falsa, então eu vou dar aqui um return, show? Agora, se eu estou, ó, caso contrário, ou seja, se o checked do situação não está marcado, aí eu vou fazer a mesma pergunta, só que se ele quer inativar. Então, ó, deseja de fato inativar o cadastro de, aí eu vou tirar esse novamente aqui do final. Então, vamos lá. Se eu estou tentando ativar, mostra a mensagem, deseja ativar o cadastro novamente? Caso contrário, eu estou tentando cancelar. Então, deseja de fato inativar o cadastro de blá blá blá. Pronto. Vamos testar? Vou dar aqui um F5. Vou então vir aqui, ó, vou clicar. Ó, eu estou tentando ativar de novo, tá? Ó, beleza. Olha lá, deseja ativar o cadastro de Alessandra novamente? Se eu falar que sim, ele ativa. Agora eu vou clicar de novo, ó. Deseja de fato inativar o cadastro de Alessandra? Vou falar que sim, ele inativa. Mas aí tem um detalhe, eu percebi que, veja só, quando eu clico, ele já altera o status do botão, mesmo antes de eu responder sim ou não, né? Vou fazer o seguinte, então, para resolver isso aqui, eu vou vir aqui, ó, eu cliquei em não, para resolver isso, eu vou fazer assim, ó, antes de dar o return, eu vou ter que abrir chaves, aí eu fecho ela aqui no return, antes do return, eu vou colocar assim, olha, tg situação, .checked vai ser igual a falso, para poder voltar ele para falso de novo. Aqui embaixo, eu abro chaves, fecho aqui e coloco aqui para ele voltar para true. Porque aí, de fato, só vai, de fato, mudar a situação do botão quando eu confirmar ele atualizar a pesquisa. Vamos testar? Vou dar aqui um F5. Veja que, quando eu clicar no botão, ó, se eu estou tentando ativar, ele vai manter. Quando eu clicar em não, olha lá, ele volta para falso, ó. Cliquei em não, volta para falso. Deixa eu ver esse, ó. Cliquei em não, volta para ativo, porque de fato ele tem que ficar na posição original se eu cancelar. Aí se eu confirmo, aí sim ele permanece. Show? Agora, para a gente finalizar aqui essa aula, eu vou fazer a questão do botão de remover, tá? Mas eu quero deixar bem claro que eu não vou usar essa ação, porque não é uma boa prática você excluir literalmente a informação lá do seu banco de dados, ok? Porque
se você exclui, literalmente, você não consegue desfazer, diferentemente dessa questão aqui da situação, que eu consigo ativar ou desativar o registro, tá? Então, vou vir aqui ó, no código, deixa eu só parar aqui a execução do código, eu vou criar dentro aqui do formulário, lá no final, antes das duas últimas chaves, mais uma função, tá? Essa função aqui, eu vou chamar ela de membros deletar, e esse deletar quer dizer deletar mesmo, tá? Dentro da classe MySQL, se você está usando outro banco, na classe do seu banco, vai ter a função excluir. E essa função você precisa passar o nome da tabela, nesse caso, a tabela membros, e aqui qual é o ID que você gostaria de excluir. Então, vou passar aqui uma string com o ID, e aqui eu passo esse ID como referência. Show? Vou copiar esse nome aqui, membros deletar, aí volto aqui no meu elemento de lista membros, venho aqui no botão de excluir, deixa eu só ver se eu já mudei o nome dele, eu vou apertar F4, o nome dele eu ainda não mudei, vou chamar ele de BT excluir, ok? E aí vou dar um clique duplo em cima dele, certo? Aí vem aqui, ó, chamo a execução dessa função, eu passo aqui o this, lembrando que sempre vai ser assim, passo a função excluir e passo entre colchetes aqui a propriedade text do elemento id. Observe agora que só fazendo isso daqui, a gente já vai conseguir excluir. Quer ver? Ó? Eu vou clicar nesse primeiro aqui, ó, o ID 120, vou clicar na lixeirinha. Olha lá, ó. Deseja excluir esse registro, essa ação não poderá ser desfeita. Dá para você mudar essa mensagem, tá? Dá para você excluir sem nem perguntar, tudo isso ali na função excluir. Eu vou colocar aqui não, por enquanto, e agora eu vou colocar aqui sim, ó. Cliquei, coloco que sim, veja que não aconteceu nada porque eu não atualizei a pesquisa. Vou clicar aqui em cancelado, veja que esse 120 já saiu daqui, ó. Eu vou desmarcar, ele não está aqui mais. Então, ele foi literalmente removido lá do banco de dados. Então, essa ação eu não recomendo que você faça, tá bom? Dando sequência, depois que você excluiu, aí é importante que você faça a consulta. Então, eu vou chamar aqui membros busca geral, de modo que eu consiga excluir o registro e atualizar os dados, tá? Agora, você pode fazer o seguinte, se você quiser mudar aquela mensagem, tipo, deseja de fato excluir o membro tal, você pode vir aqui, ó, colocar mais um argumento do tipo string, vou chamar de membro, vai ser o nome dele, aí vem aqui e coloco assim, olha, vírgula, aí eu coloco a mensagem, entre aspas, eu coloco assim, olha, deseja de fato excluir, aí eu vou colocar 2 pontos, espaço, vou vir aqui e vou colocar um cifrão, certo? Abre e fecha chaves aqui, coloca a variável membro, e aqui eu coloco o ponto de interrogação. Aí o que acontece? Se essa ação de excluir, ela tiver retornado verdadeiro, aí só nesse caso eu quero então realizar aqui a busca, tá? Porque se ela não retornar esse verdadeiro aqui, é porque eu cancelei. Apareceu a mensagem perguntando se eu quero de fato excluir, mas aí eu falei que não. Então, só um detalhe também, ó, criei mais um argumento aqui, eu tenho que voltar aqui na chamada e passar esse argumento também. Então, eu vou passar aqui o nome do elemento controle, que no caso é esse carinha aqui, quer dizer, do elemento controle não, do elemento nome, que é esse carinha aqui, e aí na mensagem, quando a gente executar, vai mostrar o nome do membro que estaria sendo excluído. Eu vou fazer a pesquisa, vou clicar logo nesse primeiro, ó, olha lá. Então, está dizendo, ó, desejo de fato excluir, aí está pegando esse texto e está mostrando aqui. Se eu cancelo, ó, veja que ele não fez nada. Se eu venho aqui e confirmo, observe que esse nome ele vai sumir da lista, ó, olha lá, sumiu. Então, não tem mais como desfazer, tá bom? Então, só para fechar essa aula, eu não gosto de usar, show? Eu vou, inclusive, entrar aqui no LST membros aqui, eu vou pegar esse elemento e vou apagar ele, pegar esse daqui ó, com a setinha do teclado, trazer ele um pouquinho aqui para o lado e vou manter somente esse daqui, tá? Volto aqui no código, essa parte aqui eu posso excluir, beleza? Eu vou só comentar, porque se por acaso você baixar o código fonte aí, você vai ter esse código. Vou vir aqui agora também vou comentar essa parte aqui que está referente ao deletar. Então, a gente não, no meu projeto, não vai ter ação de excluir. Aí fica por sua conta se você quer deixar ou não, tá bom? Com isso, então, eu finalizo essa aula. Agora, faltando só
a parte aqui da impressão, que vamos dar início nessa parte aqui na próxima aula, beleza?